Eu estava comemorando a promoção da minha irmã quando o namorado dela me encurralou. Você está me fazendo parecer mal. Eu ri e disse: Você não precisa da minha ajuda para isso. Ele me atacou. O que ele não sabia era que eu treinava boxe há 12 anos. Ele precisou de tratamento odontológico depois daquela noite. 2 de seus dentes atingiram o asfalto antes do corpo dele. Eu me lembro do som mais do que de qualquer outra coisa. Aquele barulho úmido de rachadura, seguido pelo ping do esmalte quicando no concreto. Depois, o baque pesado de 120 quilos de um ex-jogador universitário de linebacker desabando como um boneco de marionete com as cordas cortadas. Meus nós dos dedos estavam sangrando. O sangue dele, não o meu. A cartilagem no nariz dele havia feito um estalo satisfatório cerca de 3 segundos antes. E agora ele estava de costas no estacionamento da cozinha italiana de Giordano, tentando descobrir em que planeta estava. Atrás de mim, a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Luz e barulho se espalharam. A voz da minha irmã, alta e em pânico. O que aconteceu? Meu Deus, o que aconteceu? Eu não me virei. Apenas fiquei ali olhando para o namorado dela de 2 anos cuspir sangue no concreto, olhando-o tentar se levantar e falhar, vendo a confusão em seus olhos lentamente se cristalizar em algo como medo. Ele atacou primeiro, eu disse. Meu primo Darnell estava logo atrás de Kayla. Ele seguiu Derek para fora, viu a cena toda. É verdade, Darnell confirmou. Derek deu o primeiro soco. Jalen apenas terminou. Kayla olhou para Derek, para a poça de sangue sob o rosto dele, para os 2 dentes caídos a quase 1 metro de distância, como chicletes descartados. Derek, isso é verdade? Ele tentou responder. Não conseguiu. Apenas fez um som de gorgolejo e rolou para o lado. E foi então que soube, com absoluta certeza, que tudo estava prestes a mudar para ele, para minha irmã, para todos nós. Meu nome é Jalen Adábio, 27 anos, professor de História do Ensino Médio durante o dia e treinador de boxe no centro comunitário 3 noites por semana. Eu luto desde os 15 anos, quando meu pai me matriculou na Ironside Boxing Gym, depois que fui atacado voltando da escola. Você é pequeno, meu pai disse. Sempre será pequeno, mas pequeno e treinado vence grande e estúpido todas as vezes. Ele estava certo. Eu tive um cartel de 47 vitórias e 3 derrotas como amador. Ganhei o Golden Gloves aos 17 anos na divisão de 64 quilos. Poderia ter me tornado profissional, mas eu amava ensinar mais do que amava apanhar. Então, pendurei minhas luvas competitivas aos 22 e comecei a treinar crianças. Hoje em dia, eu treino adolescentes que me lembram de mim mesmo. Subestimados, esquecidos, famintos por algo em que acreditar. Eu os ensino a movimentação e as combinações, e a lição mais importante que meu pai me ensinou. Nunca dê o primeiro soco, mas sempre dê o último. Minha irmã Kayla é 4 anos mais velha do que eu, 31. Brilhante, implacável, o tipo de pessoa que decide o que quer e em seguida destrói todos os obstáculos até conseguir. Ela trabalhou em 3 empregos durante a faculdade de Direito, como garçonete, tutora e em turnos noturnos em um centro de atendimento. Às vezes, dormia no carro entre os turnos porque a viagem para casa não valia a gasolina. Foi reprovada no exame da ordem na primeira vez e chorou por 3 dias seguidos antes de se reerguer e estudar por mais 6 meses. Nosso pai morreu de ataque cardíaco 2 semanas antes de ela ser aprovada na segunda tentativa. Ele nunca a viu ser empossada, nunca a viu ganhar seu primeiro caso, nem o 10º, nem o 50º, mas ele teria se orgulhado. Todos nós nos orgulhamos. Kayla se tornou sócia sênior na Whitfield & Associates em uma terça-feira de setembro, a mais jovem na história do escritório. A primeira mulher negra a ocupar o cargo. Minha mãe queria comemorar de verdade. Alugou a sala dos fundos nos Jordanos, esta cantina italiana que meu pai costumava nos levar em ocasiões especiais. Convidou 40 pessoas. Bar aberto. A festa completa. Era para ser perfeito. Então, Derek apareceu. Derek Mullins, 34 anos. Gerente regional de vendas de alguma empresa farmacêutica, cujo nome eu nunca conseguia lembrar. Dirigia um BMW que na verdade não podia pagar. Falava constantemente sobre dinheiro, mas de alguma forma nunca tinha nenhum. Kayla o conheceu em um evento de caridade 2 anos atrás. Ele era bonito, confiante e charmoso daquela maneira agressiva que funciona com pessoas que não sabem se defender. Ele a perseguiu implacavelmente. Flores no escritório, jantar e surpresa, toda a performance. Eu o odiava desde o primeiro aperto de mão. Não era ciúme. Eu queria que minha irmã fosse feliz. Queria que ela encontrasse alguém que a merecesse. Mas havia algo estranho em Derek. Algo vazio por trás do sorriso. Como se estivesse sempre calculando, sempre atuando, nunca realmente presente. Os sinais de alerta começaram cedo. Primeiro jantar na casa da mamãe. Ele passou 45 minutos falando sobre sua carreira no futebol americano universitário, linebacker em alguma escola de divisão 3 que ninguém nunca tinha ouvido falar. Fez parecer que tinha jogado na Liga Nacional de Futebol. Quase me profissionalizei, ele disse, já no 3º copo de vinho. Tinha olheiros me observando, mas rompi o ligamento no 3º ano. Teria sido a primeira escolha do draft de outra forma. Eu pesquisei no Google mais tarde. Ele tinha sido a 3ª opção. Jogou um total de 4 jogos. Os olheiros eram frutos de sua imaginação. Segundo sinal de alerta. O jeito que ele falava com Kayla não era abertamente maldoso. Nada que você pudesse apontar e dizer, isso é abuso.
Apenas desprezo, condescendência, como se ela fosse uma criança que precisava de orientação. Amor, você está trabalhando demais. Não é saudável. Kayla, você não precisa ir a essa conferência. Você já está na trilha para a sócia. Querida, deixe-me cuidar do pedido do vinho. Você sempre escolhe o doce. Pequenas coisas. Coisas constantes. Morte por 1000 cortes de papel. Terceiro sinal de alerta. O ciúme. Sempre que Kayla mencionava um colega de trabalho, a mandíbula de Derek se apertava. Sempre que ela tinha um jantar de trabalho, ele ligava 3 vezes para checar. Sempre que ela recebia reconhecimento, uma vitória, uma promoção, uma menção no diário jurídico, ele encontrava uma maneira de diminuir o valor. Isso é ótimo, amor. Mas você ouviu falar do meu negócio? Fechei a maior conta na história da empresa. Tudo era uma competição, e ele sempre tinha que vencer. Eu tentei conversar com Kayla sobre isso uma vez. Ela me ignorou imediatamente. Você não entende nosso relacionamento, Jay. Derek ele tem uma personalidade forte. Ele me apoia à sua maneira. Ele falou por cima de você por 20 minutos no jantar. Ele estava animado com a promoção dele. Que promoção? Ele está no mesmo emprego há 3 anos. Está chegando. Foi prometida a ele. Eu deixei para lá. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. Tudo o que você pode fazer é estar lá quando eles finalmente virem a verdade. Eu só não esperava que a verdade viesse à tona de forma tão dramática. A festa de promoção foi em um sábado. Minha mãe estava planejando há 3 semanas. Ela coordenou com o restaurante, escolheu o menu, desenhou os convites. As comidas favoritas de Kayla: parmegiana de frango, pão de alho, tiramisu, uma apresentação de slides de fotos da faculdade de Direito, de sua cerimônia de posse, de cada grande marco que podíamos documentar. 40 pessoas confirmadas. Tias, tios, primos, família, amigos. Sua mentora da faculdade de Direito, a juíza Patricia Holloway, dirigiu de Cleveland. Sua melhor amiga Simone voou de Atlanta. Todos estavam lá às 6 da tarde, exceto Derek. Kayla ficava checando o telefone, inventando desculpas. Trânsito. Provavelmente ele tinha um compromisso de trabalho atrasado. Ele chega a qualquer minuto. Ele entrou às 6h47. 47 minutos atrasado. Sem presente, sem flores, sem desculpas. Apenas entrou pela porta em um terno que custava mais do que ele ganhava em uma semana. Pegou um uísque no bar e começou a cumprimentar a todos. Mas não para parabenizar Kayla, e sim para falar sobre si mesmo. Eu observei do outro lado do salão, enquanto ele encurralava meu tio Raymond, que havia dirigido 4 horas de Detroit para a festa. Sim, o BMW é ótimo, mas estou pensando em trocar pelo novo Porsche 911 GT3. Esse é o verdadeiro negócio. Pensando em comprar um no ano que vem. O tio Raymond, um metalúrgico aposentado que nunca ganhou mais de $45.000 por ano em sua vida, assentiu educadamente e tentou mudar de assunto. Então, Kayla é realmente demais, hein? Sócia sênior aos 31. Estamos todos orgulhosos. Ah, sim, ela é ótima. Mas você viu o novo Cayenne? É provavelmente mais prático para o dia a dia. O GT3 seria só para os fins de semana. Eu vi os olhos do meu tio se embaçarem. Vi-o se desculpar para pegar outra bebida. Vi Derek passar para sua próxima vítima. Minha tia Denise tentou falar sobre o marco de discriminação que Kayla havia vencido. Derek a interrompeu para discutir sua rotina de academia. Meu primo Marcos perguntou sobre os planos dela para o novo cargo. Derek redirecionou para uma história sobre seus dias de futebol americano universitário. Minha avó, 84 anos, mal conseguindo ouvir, sentou-se com Derek por 10 minutos. Mais tarde, ela perguntou à minha mãe: quem era aquele jovem que ficava falando do carro dele? Kayla percebeu. Eu podia ver em seu rosto a tensão ao redor dos olhos, o sorriso forçado que não alcançava nada real. Mas ela continuou a inventar desculpas, continuou a fingir que estava tudo bem. Foi o que ela fez, o que ela sempre fez. Até o jantar. Os discursos começaram por volta das 8 horas. Mamãe foi a primeira. Ficou emocionada falando sobre papai, sobre como ele sempre acreditou em Kayla, sobre o quão orgulhoso estaria hoje. Metade do salão estava chorando no final. A juíza Holloway falou em seguida, 23 anos no banco, uma das juristas mais respeitadas de Ohio. Ela falou sobre ser mentora de Kayla, sobre vê-la crescer de uma estudante nervosa do primeiro ano para uma advogada formidável. Eu vi muitos jovens advogados passarem pelo meu tribunal, ela disse. A maioria deles é adequada. Alguns são bons. Kayla é excepcional. Ela vai mudar esta profissão para melhor. O salão aplaudiu. Kayla enxugou os olhos. Então chegou a vez dela. Ela se levantou lentamente, as mãos tremendo um pouco. Ela sempre odiou falar em público, mesmo no tribunal. Ela tinha anotações em pequenos cartões de índice. Provavelmente passou horas se preparando. Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite. Isso significa mais para mim do que vocês podem imaginar. Quando comecei a faculdade de Direito, não tinha certeza se pertencia àquele lugar. Eu era uma das 3 estudantes negras no meu ano. Trabalhei em 3 empregos só para me manter matriculada. Houve noites em que eu quis desistir. Noites em que quase desisti. Ela olhou para a mamãe, para mim, para o salão cheio de pessoas que a apoiaram. Mas eu tive pessoas que acreditaram em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesma. Minha mãe, que fazia turno duplo para que eu pudesse me concentrar em estudar. Meu irmão Jalen, que dirigiu 6 horas para me trazer mantimentos quando eu não podia pagar por comida. Meu pai, que me dizia todos os dias que eu ia ser alguém. A voz dela falhou. Ela parou, recompôs-se.
Foi então que o telefone de Derek tocou. Não vibrou. Tocou em volume máximo. Algum toque de hip-hop desagradável que ele baixou para parecer descolado, e ele atendeu na mesa no meio do discurso dela. Mano. Não, estou nesta coisa. Festa de advogado, é chato pra caramba. Um monte de advogados se parabenizando. Eu te ligo depois. Ele não sussurrou, nem tentou ser sutil. Apenas teve uma conversa completa enquanto minha irmã estava congelada na frente do salão, no meio da frase, observando o namorado de 2 anos dizer a alguém que a festa de promoção dela era chata. Metade do salão ouviu. Minha tia Denise ofegou audivelmente. O rosto da juíza Holloway ficou frio. Mamãe parecia que queria atirar algo. A voz de Kayla falhou. Ela apressou o resto do discurso, agradecendo as pessoas que pretendia agradecer adequadamente, pulando as partes sobre o pai que ela claramente havia ensaiado, e sentou-se com lágrimas nos olhos que não tinham nada a ver com felicidade. Derek não percebeu, muito ocupado rindo do telefone. Eu observei minha irmã enxugar os olhos com o guardanapo. Eu observei as mãos da minha mãe tremerem com raiva reprimida. Eu observei 40 pessoas se mexerem desconfortavelmente enquanto Derek rolava o Instagram, completamente alheio ao dano que acabara de causar. E algo em mim estalou. Eu me levantei, bati meu copo com um garfo. O salão ficou em silêncio. Derek nem sequer levantou os olhos do telefone. Eu quero dizer algo sobre minha irmã. Kayla olhou para mim confusa. Isso não estava planejado. Quando eu tinha 16 anos, fui atacado voltando para casa da escola. 3 garotos me bateram muito. Quebraram meu nariz, racharam 2 costelas. Eu cheguei em casa chorando. Disse a Kayla que nunca mais queria sair. O salão estava em silêncio. Derek ainda estava rolando a tela. Você sabe o que ela fez? Ela faltou ao turno no restaurante. Um turno de que ela precisava para pagar o aluguel, e ficou comigo a noite toda. Contou-me histórias sobre nosso pai, sobre como ele também foi intimidado quando criança, sobre como ele aprendeu a se defender, não lutando, mas se tornando alguém digno de respeito. Eu olhei para minha irmã. Os olhos dela estavam marejados. Então, na manhã seguinte, ela me levou para a academia de boxe. Disse, se você vai aprender a lutar, é melhor aprender a lutar direito. Ficou comigo na minha primeira lição. Torceu por mim na minha primeira luta. Pegou um ônibus do outro lado do estado para me ver ganhar o Golden Gloves. Mamãe estava chorando agora. Minha tia Denise também. Kayla trabalhou em 3 empregos durante a faculdade de Direito. Dormiu no carro entre os turnos, estudou em estacionamentos e salas de espera de hospitais e em qualquer lugar que pudesse encontrar luz. Ela foi reprovada na primeira vez, tentou novamente 6 meses depois, 2 semanas após a morte do nosso pai, e foi aprovada porque é isso que ela é. Ela não desiste, ela não se rende, ela apenas continua até chegar onde precisa estar. Eu levantei meu copo. Nosso pai estaria orgulhoso de você, Kay. Nós todos estamos. Você conquistou isso. Cada pedacinho. O salão explodiu. Aplausos, lágrimas, ovação de pé. A juíza Holloway estava batendo palmas tão forte que pensei que ela se machucaria. Kayla estava soluçando agora. Lágrimas boas. Lágrimas reais. Ela sussurrou um obrigada do outro lado do salão. Todos estavam comemorando. Todos, exceto Derek. Eu o ouvi murmurar algo. Não entendi tudo. Apenas a palavra dramático. 20 minutos depois, eu saí. Precisava de ar. Precisava me acalmar antes de fazer algo de que me arrependeria. O estacionamento estava silencioso. 9 de outubro. Frio o suficiente para ver minha respiração. Encostei-me à parede de tijolos e tentei desacelerar minha frequência cardíaca. A porta se abriu atrás de mim. Eu não precisei me virar para saber quem era. Precisamos conversar. A voz de Derek era tensa, raivosa. Eu permaneci onde estava. Sobre o quê? Sobre você me envergonhar lá dentro. Agora eu me virei. Ele estava a menos de 1 metro de distância. Mandíbula cerrada, punhos cerrados ao lado do corpo. O uísque estava forte em seu hálito. Eu podia sentir o cheiro de onde eu estava. Envergonhar você? Eu fiz um brinde à minha irmã. Todo aquele lixo de que ela é tão incrível. O choro, a ovação de pé. Você me fez parecer um... Derek, você atendeu o telefone durante o discurso dela. Era importante. Mais importante do que ela. O olho dele piscou. Você não sabe nada sobre o nosso relacionamento. Eu sei que ela chora depois de metade dos seus encontros. Eu sei que ela se desculpa com a mamãe pelo seu comportamento. Eu sei que ela merece coisa melhor. Ele se aproximou, invadindo meu espaço, como os caras fazem quando querem intimidar. Cuidado com a sua boca, ou o quê? Ou eu vou te ensinar algum respeito. Eu quase ri. Você me ensinar respeito? Você acha que por ser o irmão mais novo dela pode falar comigo assim? Eu sou quem vai se casar com ela. Você é apenas o garoto irritante que não entende o recado. Se casar com ela? Derek, você apareceu com 1 hora de atraso sem presente e passou a noite inteira falando do seu carro. Eu estava trabalhando. Você estava sendo narcisista. O rosto dele ficou vermelho, quase roxo. Estou farto de você. Farto da sua família inteira olhando pra mim como se eu não fosse bom o suficiente. Talvez você devesse entender o recado. Talvez você devesse calar a boca antes que eu a cale pra você. Eu permaneci perfeitamente imóvel. Relaxe meus ombros. Soltei minhas mãos ao lado do corpo. Tente. Ele me empurrou. Ambas as palmas no meu peito. Forte o suficiente para tirar a maioria das pessoas do equilíbrio. Eu não me movi. 12 anos de boxe ensinam muitas coisas.
Movimentação, timing, como ler um oponente, mas principalmente ensinam a se manter firme, a absorver a força e redirecioná-la, a se tornar inabalável. Os olhos de Derek se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava por isso. Reaja, ele rosnou. Me dê um motivo. Eu sorri. Tem certeza de que quer isso? Você acha que eu tenho medo de você, garotinho bonito? Eu joguei linebacker na faculdade. Eu vou te botar naquela parede. Eu lutei boxe por 12 anos. Golden Gloves aos 17, 136 lutas. Amador e exibição combinadas. Você não vai me botar em lugar nenhum. O sorriso dele vacilou por apenas um segundo. Você está blefando. Ele atacou de forma ampla, um gancho de direita em arco, telegrafado a quilômetros de distância. O tipo de soco que caras bêbados dão em bares quando nunca estiveram em uma luta de verdade. Eu esquivei para a esquerda. O punho dele pegou apenas o ar. Antes que ele pudesse se reajustar, eu apliquei um jab reto no nariz. Senti a cartilagem estalar sob meus nós dos dedos. Ele cambaleou para trás, o sangue jorrando imediatamente, os olhos lacrimejando. O quê? Ele atacou novamente. Um gancho de direita selvagem, mais braço do que quadril. Sem força. Eu entrei. Deixei o impulso dele carregá-lo para além de mim. Dirigi um gancho de direita nas costelas dele. Ele se dobrou, fez aquele som sibilante quando o ar deixou seu corpo. Eu poderia ter parado ali. Provavelmente deveria. Mas eu pensei em Kayla. Pensei em 2 anos observando-a encolher, no modo como ela apressou o discurso, nas lágrimas que ela tentou esconder. Eu lancei o gancho de esquerda limpo no ponto. A cabeça dele chicoteou para trás. Ele caiu. Bateu no concreto de costas. 2 dentes voaram para fora. Literalmente voaram, girando no ar como minúsculos dados brancos. Ele não se levantou. Foi quando a porta se abriu. O rescaldo foi o caos. Kayla correu para Derek primeiro. Instinto, eu acho. 2 anos de programação. Mas quando ela viu o rosto dele, viu o sangue empoçando no concreto, viu os dentes caídos a quase 1 metro de distância, ela parou. O que aconteceu? Ele atacou primeiro, eu disse. Pela segunda vez naquela noite, Darnell me apoiou. Eu vi a cena toda. Saí para checar Jay. Derek estava na cara dele, o empurrou, deu o primeiro soco. Outras pessoas estavam saindo do restaurante agora. Minha mãe, tio Raymond, a juíza Holloway, que avaliou a cena com o olhar experiente de alguém que tinha visto muitos casos de agressão. Derek estava tentando se sentar. Sangue por toda parte, no nariz, na boca, em sua camisa antes branca. Ele me atacou! Derek arrastou as palavras. Aquele psicopata me atacou. Quero que ele seja preso. Mamãe olhou para mim, para meus nós dos dedos ensanguentados, para Derek no chão. Jaylen! Ele me seguiu para fora, ficou na minha cara, me empurrou, me atacou. Eu levantei as mãos. Autodefesa. Isso é mentira. Derek estava de pé agora, balançando. Ele me provocou. Ele está tentando nos separar desde o primeiro dia. A juíza Holloway se adiantou. Eu sou Patricia Holloway, Tribunal de Justiça Comum do Condado de Cuyahoga. Estou no banco há 23 anos. Derek, cale a boca. Eu ouvi vozes alteradas através da porta. Saí bem quando você deu o primeiro soco. Ela olhou para ele com desprezo não disfarçado. Pelo que eu vi, este jovem agiu em legítima defesa. Você não pode, você não estava. Eu também sou testemunha do seu comportamento esta noite. Chegar atrasado à celebração de sua namorada, falar ao telefone durante o discurso dela, fazer com que todo o evento girasse em torno de você. Ela balançou a cabeça. Eu vi muitos homens pouco impressionantes no meu tribunal, Sr. Mullins. Você nem é memorável o suficiente para entrar nessa lista. Ela se virou para Kayla. Seu irmão defendeu sua honra. Ele também quebrou o nariz e possivelmente a mandíbula deste homem. Dadas as circunstâncias, eu sugiro que todos vão para casa e decidam se querem envolver a polícia. Derek cuspiu sangue no concreto. Eu vou apresentar queixa. Agressão. Lesão corporal. Isso é tempo de prisão. Você poderia fazer isso. A juíza Holloway disse calmamente. Mas, dado que múltiplas testemunhas o viram dar o primeiro soco, você provavelmente também enfrentaria acusações. E eu imagino que seu empregador ficaria interessado em saber que um gerente regional de vendas foi preso por iniciar uma briga em um evento familiar. O rosto de Derek ficou pálido, mais pálido do que a perda de sangue já o havia deixado. Isto não acabou, ele disse. Mas a ameaça era vazia. Até ele sabia disso. Kayla não tinha dito uma palavra desde que perguntou o que havia acontecido. Ela apenas ficou ali olhando para Derek como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Kayla, amor. Derek estendeu a mão para ela. Vamos para casa. Podemos conversar sobre isso. Ela se afastou. Não me toque. Amor, você atacou meu irmão mais novo no meu jantar de promoção na frente de toda a minha família. Ele me provocou. Ele estava falando, dizendo que você merecia coisa melhor. Eu mereço coisa melhor. O silêncio. O tipo que se alonga. O quê? Eu mereço coisa melhor, Derek. Eu sei disso há meses. Eu só não queria admitir. Kayla, vamos lá. Estamos juntos há 2 anos. 2 anos de você fazendo tudo girar em torno de si. 2 anos de você diminuindo tudo o que eu conquisto. 2 anos de você tratando minha família como se fossem inferiores a você. A voz dela estava tremendo. Mas não de medo. De algo mais. Algo mais forte. Você atendeu o telefone durante meu discurso. Você chamou minha festa de promoção de chata. Você nem conseguiu chegar na hora. Eu estava trabalhando. Você estava estabelecendo domínio. É só isso que você sempre faz. Tudo é uma competição com você. E você sempre tem que vencer.
Mesmo quando não há nada para vencer. Ela deu mais um passo para trás. Nós terminamos. O rosto de Derek passou por cerca de 6 emoções. Choque, raiva, desespero, mais raiva. Você está cometendo um erro. Você nunca vai encontrar alguém como eu. Kayla realmente riu. Amargo. Real. Esse é o ponto. Ela se virou e voltou para dentro. Não olhou para trás nenhuma vez. Derek ficou ali sangrando, balançando, observando a melhor coisa que já lhe aconteceu ir embora. Então, ele olhou para mim. A culpa é sua. Eu balancei a cabeça. Não, Derek, isso sempre viria. Eu apenas acelerei o cronograma. Eu segui minha irmã para dentro. Atrás de mim, ouvi-o finalmente ligar para alguém. Provavelmente um motorista de aplicativo. Provavelmente para o pronto-socorro. Eu não me importei. O resto da noite é um borrão. Kayla chorou por cerca de 20 minutos. Alívio mais do que tristeza. 2 anos de tensão finalmente se rompendo. Mamãe a abraçou. Eu a abracei. A família inteira se revezou oferecendo apoio. A juíza Holloway me encontrou perto do bar por volta das 10 horas. Aquele foi um belo gancho de esquerda. Eu pisquei. Com licença? Eu vi o final pela janela. Ela sorriu levemente. Boa técnica. Seu treinador fez um trabalho excelente. Meu pai me levou para a academia depois que fui atacado. Homem esperto. O boxe ensina disciplina, respeito, agressão controlada. Ela tomou um gole de vinho. Também ensina a acabar com uma luta rapidamente. O que você fez de forma admirável. Eu não deveria ter batido tão forte. Ele merecia coisa pior. Ela pousou o copo. Pelo que vale, eu quis dizer o que eu disse. Se ele tentar apresentar queixa, eu vou testemunhar. Assim como as outras testemunhas. Ele deu o primeiro soco. Ele te seguiu para fora. Ele iniciou o confronto. Obrigado. Agradeça a sua irmã. Ela será uma advogada excepcional. Estou apenas feliz por ela não ter mais aquela âncora a arrastando para baixo. Ela deu um tapinha no meu ombro e foi embora. Derek tentou apresentar queixa. Apareceu na delegacia na manhã de segunda-feira com seu advogado, algum caçador de ambulância chamado Gerald Frost, que o representou em um caso de batida de carro 2 anos antes, e registrou uma queixa por agressão e lesão corporal. O detetive Marcus Washington, 18 anos na força, foi designado para o caso. Ele me entrevistou na terça-feira. Então, o Sr. Mullins afirma que você o atacou sem ser provocado no estacionamento. Não foi o que aconteceu. Conte-me a sua versão. Eu contei tudo a ele. A festa, o comportamento de Derek, o confronto lá fora, o empurrão, o soco. O detetive Washington fez anotações. Em seguida, ele me mostrou algo no telefone. O restaurante tem câmeras de segurança no estacionamento. Puxamos a filmagem esta manhã. O vídeo era granulado, mas claro o suficiente. Podia-se ver Derek me seguir para fora, vê-lo ficar na minha cara, vê-lo me empurrar, vê-lo dar o primeiro soco. Você também podia ver a minha resposta. Todos os 3 golpes. O jab, o gancho e o gancho de esquerda. Essa é uma baita combinação. Washington disse quase com admiração. Eu lutei boxe de forma competitiva por 12 anos. Eu percebo. Ele guardou o telefone. Com base na filmagem e nas declarações das testemunhas, o Sr. Mullins iniciou o confronto físico. Você respondeu com força proporcional. Proporcional? Eu quebrei o nariz dele. Ele deu um soco. Você se defendeu. Sob a lei de Ohio, você tem o direito de usar força razoável para se proteger de perigo iminente. Ele deu de ombros. 2 dentes é lamentável, mas não excessivo dadas as circunstâncias. E o que acontece agora? Vou recomendar que o promotor rejeite as acusações contra você. Também vou recomendar que considerem apresentar acusações de agressão contra o Sr. Mullins por iniciar a briga. Ele fez uma pausa. Embora cá entre nós, eu duvide que o promotor se incomode. Muita papelada para uma briga que durou 10 segundos. Ele estava certo. O gabinete do procurador distrital se recusou a apresentar queixa contra qualquer um de nós. Caso encerrado. Mas esse não foi o fim dos problemas de Derek. A história se espalhou. Comunidade pequena, muitas testemunhas. Na quarta-feira, todos no círculo profissional de Kayla sabiam o que havia acontecido na festa de promoção dela. Na sexta-feira, havia chegado ao círculo de Derek. Sua empresa, a Meridian Pharmaceuticals, tinha um código de conduta rigoroso. Esperava-se que os funcionários mantivessem um comportamento profissional em todos os momentos, especialmente em eventos públicos. Entrar em uma briga em um jantar de família e perder feio não se encaixava exatamente na imagem da marca. Derek foi colocado em licença administrativa enquanto aguardava uma investigação interna. Quando a investigação revelou que ele havia mentido sobre o incidente, alegando que foi atacado sem aviso, apesar das provas em vídeo em contrário, a licença se tornou permanente. Ele foi demitido 3 semanas após a festa. Eu sei disso porque Kayla me disse que ouviu de amigos em comum. Derek estava postando no LinkedIn sobre demissão injusta e cultura de trabalho tóxica, mas ninguém estava acreditando. Sua reputação profissional estava arruinada. Gerente regional de vendas aos 34, agora desempregado com uma lacuna em seu currículo e uma história que não se sustentava ao escrutínio. O BMW foi retomado 2 meses depois. Ele não conseguia pagar as parcelas sem o salário. O apartamento seguiu o mesmo caminho. Ele voltou a morar com os pais em Cincinnati. A última notícia que tive é que ele estava trabalhando em uma concessionária de carros. Associado de vendas, nível inicial. Karma é uma coisa engraçada. Kayla prosperou. Ela se dedicou ao seu novo cargo no escritório. Venceu 3 grandes casos em seus primeiros 6 meses como sócia sênior.
Foi perfilada no jornal de negócios local. Começou a ser mentora de jovens mulheres negras que queriam seguir a carreira jurídica. 6 meses após a festa, ela me enviou uma captura de tela por mensagem. Derek havia tentado segui-la no Instagram. Ela o havia bloqueado. Ele me mandou uma mensagem primeiro, dizendo que sentia falta do que tínhamos. Você consegue acreditar nisso? O que você disse? Nada. Bloqueei e segui em frente. A vida é muito curta para homens que não conseguem lidar com mulheres que são melhores do que eles. Eu ri alto. Ela começou a namorar novamente cerca de 8 meses depois. Um cara chamado Marcos, cirurgião pediátrico. Conheceu-o em um evento de caridade. Quieto, gentil, realmente escutava quando ela falava. Na primeira vez que o conheci, ele apareceu para o jantar mais cedo com flores para a mamãe e uma garrafa do meu bourbon favorito para mim. Kayla me contou sobre a festa. Ele disse calmamente enquanto ela estava no banheiro. A da promoção. E eu só quero que você saiba que eu nunca a desrespeitaria assim. Jamais. Ele olhou nos meus olhos. Sua irmã é a pessoa mais impressionante que já conheci. Tenho sorte de ela sequer falar comigo. Gostei dele imediatamente. Eles ficaram noivos no mês passado. O casamento é na primavera, a noite da briga. Depois que todos foram para casa, Kayla e eu sentamos na varanda da mamãe depois da meia-noite. Frio o suficiente para ver nossa respiração. Nenhum de nós queria dormir. Você não precisava ter feito isso, ela disse finalmente. Feito o quê? O brinde? A briga? Alguma coisa? Olhei para ela. Minha irmã, a pessoa que me levou para minha primeira aula de boxe, que torceu em minhas lutas, que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. Sim, eu disse. Eu precisava. Ela ficou em silêncio por um tempo. Eu sabia que ele era errado para mim há muito tempo. Eu não queria admitir que desperdicei 2 anos com alguém que não os merecia. Isso não é tempo desperdiçado. É aprendizado. Aprendizado do quê? Aprendizado do que você não quer. Assim você pode reconhecer o que quer. Ela riu, encostou a cabeça no meu ombro. Quando foi que você ficou tão sábio? Em algum lugar entre o jab e o gancho de esquerda. Ela deu um soco leve no meu braço do jeito que costumava fazer quando éramos crianças. Obrigada, Jay, por tudo. É para isso que servem os irmãos mais novos. Ficamos sentados ali até o frio nos levar para dentro.